Hoje vamos desejar o bem sem olhar a quem. Esse é o início da música e o quanto que é uma frase que pode ser um reforço positivo pra gente, uma afirmação positiva para esse dia, para esse momento, para esse mundo, né? Giovanni tá colocando aqui, gravem a live. Giovanni, a gente tenta, viu? A de ontem ficou gravada, ela tá gravada no IGTV, ela tá lá inteira, na íntegra, mas as lives que nós não gravamos foi porque o Instagram travou. Então a gente vai sim deixar disponível caso seja possível. Se não for possível, a gente vai tentar fazer como a gente fez ontem e deixar lá no IGTV, tá? Gente, vamos chegando aqui agora então para poder falar de equilíbrio emocional, mas logo no início eu preciso deixar meu abraço para vocês, né? Eu gostaria muito que vocês se abraçassem aí agora, como se vocês estivessem recebendo o meu carinho, o meu acolhimento. Ontem eu fiz um treinamento, o Anderson acabou de entrar aqui, a gente fez um treinamento e as pessoas perguntaram, né, Anderson, como é que você tá fazendo sem abraço? Gente, eu tô redirecionando para os olhares, para os nossos momentos aqui de conexão nas lives, para os atendimentos online. Então, esse está sendo o meu redirecionamento. Mas o que é importante? Falei com vocês que quando vocês sobem os coraçõezinhos que começaram a subir aqui, oi Anderson, que começaram a subir, eu recebo como abraços de vocês, como um feedback, como esse carinho, como essa conexão. Então isso é muito importante. E muito obrigado pelos elogios com o nosso canal do Telegram. Hoje o Antônio já fez umas postagens lá, né, das lives do final de semana. E a gente vai continuar fazendo as postagens, tá? Então a gente vai sempre disponibilizar lá os arquivos. Como vocês sabem, eu e o Antônio temos um crivo aqui, então tudo passa por nós. Mas nós mesmos que fazemos, nós mesmos é que postamos, vocês vão ver lá. Então isso a gente pede para vocês, assim, às vezes a gente vai precisar de que vocês estejam conosco com um pouquinho de paciência. Oi Dê, tudo bem? Está baixo o som para você? Tá baixo o som aí, gente? Tá legal? Vou falar um pouquinho mais alto, então, tá? Melhorou? Deixa eu ver aqui. Pra mim aqui tá normal, viu, gente? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de equilíbrio emocional. Eu deixei algumas perguntas hoje pra vocês. Obrigada, Bruno, pelo feedback. Deixei algumas perguntas hoje para vocês em relação a como que vocês se sentem nesse momento com o equilíbrio interno de vocês. E, oi Fred entrou aqui. Fred, se você puder participar conosco aqui um pouquinho, eu vou te chamar aí, viu? Fred, especialista também, aqui um grande psicólogo, que a gente já falou dele em alguns outros momentos, porque é uma pessoa que a gente carrega assim no coração mesmo e na mente, em termos de indicação, de referência, porque é uma pessoa que a gente tem na nossa vida, então a gente deseja para as outras pessoas também, né, Fred? Então aqui, olha só, Fred e pessoal, acompanhem comigo. Quais foram as respostas? Eu vou trazer para vocês hoje 11 dicas de como que a gente pode manter o nosso equilíbrio emocional nesse momento que nós estamos vivendo e em todos os momentos. O que é esse movimento emocional? Da onde que vem esse termo equilíbrio emocional, esse movimento emocional e principalmente como que a gente pode acolher esse processo para nossa vida? Amo mais que chocolate. Também te amo mais que chocolate, viu? E olha que é difícil. E eu te amo mais que chocolate. Gente, nas perguntas, você se considera uma pessoa equilibrada? 72% das pessoas responderam para mim que não. Qual o seu nível de inteligência emocional? 71% respondeu que é baixo. Você está com dificuldade emocional nesse momento? Mais de 80% com dificuldade emocional nesse momento. Você quer se sentir melhor? E que bom, né? Porque um dos nossos desejos é que a gente realmente, a gente desejar o bem sem olhar a quem, e desejar o bem pra gente também, dentro desse processo de você buscar se sentir melhor. E aí 87% das pessoas me responderam que sim, que desejam se sentirem melhor,
nesse momento e em todos os momentos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio emocional e do porquê que eu tô falando isso para vocês dentro de um programa empresarial. Nós trouxemos vários temas ligados a esse processo, né, de 11 lives para uma gestão empresarial, gestão e liderança. E é impossível, completamente impossível, você liderar, você gerir, você seguir se você não conseguir controlar as suas emoções. Então, por isso que eu coloquei esse tema no meio, porque para mim se torna muito importante falar do equilíbrio emocional. E por que eu falo, gente, de verdade, assim, eu falo por experiência, é claro, né? Eu falo por competência, porque eu tenho competência para falar disso, mas eu falo principalmente por causa da minha vida e da minha história de vida, né? Quando eu falo da competência, gente, é porque além da experiência, do know-how que eu tenho, eu sou especialista emocional, eu tenho uma especialização nessa área, né? Além de ter especializações em PNL, eu tenho uma especialização em psicologia positiva também, por isso que eu falo da competência, né? Se a gente voltar no nosso chá lá, conhecimento, habilidade e atitude, mas a minha atitude em falar para vocês sobre equilíbrio emocional refere-se muito à minha história de vida, às minhas buscas, aquele processo que eu sei que eu consigo cuidar das minhas reações, porque o equilíbrio ele é muito formado pelas ações, que normalmente são ações pensadas, né? A gente consegue estruturar o pensamento, trazer uma estrutura de pensamento, como também ele é composto aonde que nos exige mais pelas reações. Então, quando você consegue cuidar das reações que você tem, das reações emocionais frente às suas dificuldades, frente a uma fechada no trânsito, né? Se você está dirigindo, alguém te fecha no trânsito, pensem nisso agora comigo. Qual que é a sua reação emocional naquele instante? Isso vai dizer muito sobre você. Então isso vai dizer muito sobre o seu equilíbrio emocional. Como que você reage frente a tudo isso que está acontecendo agora. Porque assim, gente, as nossas questões emocionais, eu trouxe aqui as dúvidas para vocês também, que vocês me mandaram, que eu vi entrando aqui, ela mandou uma pergunta e tá aqui. Nós carregamos esses pensamentos, as emoções dentro da gente o tempo todo. E esses pensamentos e a forma como a gente reage a eles estrutura o nosso equilíbrio ou não emocional. Da onde que vem esse movimento emocional? Aonde que ele nasceu? O movimento emocional nasceu da inteligência emocional, que veio de uma pesquisa que foi criada pelo pai da inteligência emocional, onde ele descobriu com um grupo de ex-alunos, ele lá na Universidade de Harvard, ele acompanhou um grupo de ex-alunos pós a sua formatura, pós conclusão acadêmica, e ele foi acompanhar esses alunos para saber como que eles estavam se desenvolvendo na vida. Por quê? Porque até naquele instante, o que ele queria acompanhar era o coeficiente de inteligência, o QI, e ele foi acompanhar isso. Só que no final da pesquisa, ele se surpreendeu muito, porque que os alunos que tiveram maior sucesso profissional e na vida como um todo, não necessariamente eram aqueles alunos que tiravam as melhores notas. Não eram aqueles alunos que eram os que tinham o QI mais elevado. Daí criou-se a necessidade de se olhar para esse outro coeficiente. Criou-se, então, o coeficiente emocional. Então, a gente tem o QE e o QI. Esse coeficiente emocional que pra gente, a inteligência emocional, né, ela nos leva a reagir, a sermos resilientes, ela consegue fazer com que a gente pegue uma pressão e impulsione. Então, essa inteligência emocional, ela se tornou, tem um livro chamado Inteligência 2.0, que tem uma pesquisa que fala que a inteligência emocional é responsável por 58% do sucesso daquelas pessoas que alcançam seus resultados.
Então, é uma pesquisa muito séria também, que está dentro do livro, e vejam quanto que isso é importante, né? 58% das pessoas de sucesso relataram, né, ou tiveram ali ao seu entorno relatado, porque foi uma pesquisa que foi avaliada com as pessoas que também conviviam com esses profissionais, foi relatado que a inteligência emocional era o fator característico maior daqueles profissionais. Gente, 58%. Então, será que é importante a gente aqui nessa live, com todos esses números que eu já comecei falando para vocês, em relação a como que as pessoas estão se sentindo agora, né, em relação ao que está acontecendo no mundo, porque o equilíbrio emocional, ele vem quando a gente realmente recebe informações, sentimentos, movimentos que a gente não estava esperando. Então, aí que a gente vai ter que ter esse equilíbrio emocional, né? A gente vai buscar manter esse equilíbrio. Como é que tá aí, gente? Tô vendo que tem várias pessoas aqui, vários líderes. Muito obrigado, viu? Muito mesmo. Vamos pro nosso movimento aqui. Quando eu falei da ação e reação, tá, gente? E esse é um movimento de comportamento humano. Comportamento humano. Vamos para as nossas 11 dicas que eu escrevi para vocês com muito carinho. E logo depois eu já vou disponibilizá-las para vocês no grupo do Telegram. Então, quem não está, corre lá, entra, canal 11, disponibiliza Adorando os Coraçõezinhos. Vai estar disponibilizado para que vocês possam falar sobre isso, rever essas dicas. E são dicas, gente, que são muito valiosas, que vêm da psicologia positiva, que vêm principalmente do movimento de inteligência emocional, da formação, mas vem muita coisa aqui também do meu movimento de vida. Então eu quero colocar isso para vocês com bastante carinho, para que a gente possa criar uma rede emocional favorável entre a gente aqui, para que o nosso grupo seja essa rede favorável, para a gente conseguir impulsionar aquilo que a gente precisar impulsionar, tá? Porque a gente sabe que esse momento é um momento onde o medo, a insegurança podem aí ser travadores, né? Se voltarem como bloqueios para o nosso processo de crescimento. Então vamos lá. A primeira coisa para que eu escrevi para vocês em relação à inteligência emocional das nossas 11 dicas é autoobservação. Nós precisamos ter um processo de nos observarmos, entendermos como é que a gente reage, entendermos aqui como que você pode pegar o seu comportamento e transformá-lo em um comportamento mais positivo. Então, como eu falei agora há pouco, vamos usar o mesmo exemplo. Como que eu reajo com uma fechada no trânsito? Como que eu reajo quando alguém deixa um copo de água cair perto de mim, esse copo quebra ou esse copo me molha? Essa autoobservação de como que as suas reações acontecem vai dizer muito sobre o seu nível de equilíbrio emocional. E com certeza, essa observação vai conseguir te direcionar se você precisa ou não buscar os outros movimentos aqui, que a gente vai falar. Faz sentido para vocês a gente começar com autoobservação? Quem acha que sim, vai interagindo comigo aqui, porque como eu tenho muito conteúdo, eu vou sair falando aqui, tá? Sobre as perguntas, podem enviar as perguntas aqui, elas aparecem para mim, né? Elas estão aí para você, elas aparecem para mim aqui e eu vou respondendo para vocês. Então eu peço que vocês enviem as perguntas pelo ícone de perguntas e não apenas pela nossa barra de rolagem, porque às vezes a barra sobe e eu não consigo ver, mas enviem aí, tá? Então, gente, primeiro passo, autoobservação. Depois disso, verifique num passo 2 o que pode ser melhorado. Quais que são os pontos de melhoria daquele comportamento, daquela reação? Existe uma técnica na PNL, onde a gente volta no comportamento e reescreve esse comportamento.
quando o convívio de uma pessoa da família nos pressiona incansavelmente? Eu vou te responder, tá, Marquinhos? Então é assim, volte nesse comportamento e veja o que poderia ter sido melhorado nesse comportamento. Voltar lá e listar para vocês. Mesmo que mentalmente fale, eu poderia ter agido dessa maneira, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito isso. E aí, buscar um processo, se possível, de resolver essa situação, tomar uma medida em relação a essa situação, que é o seguinte, gente, eu vou contar para vocês uma história minha que me lembrei aqui. Há alguns anos, há uns 2, 3 anos atrás, eu briguei no trânsito. E tem até uma pessoa que é do meu convívio, que é meu cliente, que é meu amigo, que é o Leandro, fica rindo e me implica muito, porque ele fala que não consegue me visualizar eu brigando no trânsito. Ele fala assim, eu imagino que quando você começou a brigar com alguém no trânsito, você tirou um bombom e foi lá e entregou o bombom pra pessoa, ou falou, vem cá, me dá um abraço. Não foi bem assim, porque naquele momento, gente, eu realmente fiquei muito brava. E me faltou ali algo que eu realmente sei que eu tenho, que é a questão do equilíbrio. Por quê? Porque pessoas equilibradas emocionalmente, lembra disso, Deco? Pessoas equilibradas emocionalmente também sentem. Elas vão ter reações ali mais ajustadas e vão conseguir voltar talvez mais rapidamente para poder resolver as situações, mas não é que elas não sentem ou não se desequilibram. E aí nesse dia pegou meu ponto lá e eu briguei no trânsito e eu cheguei na cliente para poder ministrar um treinamento. Tava um quarteirão de distância, tinha uma pessoa da minha equipe comigo, essa pessoa me ajudou a levar o data show e tudo. Quando a gente chegou lá e a gente montou a estrutura do pensamento, do treinamento, o meu pensamento começou a me mandar várias mensagens, tipo assim, opa, isso não é seu, coloque as coisas nos lugares, você vai ficar estressado o dia todo. Porque então o meu pensamento de equilíbrio começou a me fazer um movimento ali, né? Aí o que eu fiz? Naquele momento, enquanto o treinamento estava sendo ali estruturado, eu escrevi uma carta para colocar no carro. E eu fui escrever uma carta porque a gente brigou por causa de uma vaga. Na verdade, a pessoa brigou comigo por causa de uma vaga e eu reagi. E aí eu reagi naquele momento por causa dessa vaga. E o que eu fiz? Eu fui lá, escrevi uma carta para poder falar com aquela pessoa que aquela não era uma reação minha e me desculpar, me colocar à disposição pra gente, que a gente pudesse conversar, e eu falando que, desejando um bom dia, que eu não gostaria de ter um dia ruim por causa daquilo. Sabe por quê, gente? Isso era nem 8 horas da manhã. O treinamento estava marcado para 8, deve que isso eram 7h40 da manhã. Então, para quem é aqui de Divinópolis, ali na Getúlio Vargas, perto do antigo pronto-socorro, então foi ali. E aí dá pra gente poder, quando a gente pensa assim, o que poderia ter sido diferente? Quando a gente tem auto-observação, a gente consegue voltar e resolver. Nem sempre a gente vai conseguir ter essas atitudes, né? Mas o passo de você olhar pra você, se auto-observar e falar assim, opa, isso não é meu ou isso é meu, já vai auxiliar muito no seu equilíbrio. E aí, uma terceira dica que eu coloquei pra vocês aqui chama Cantinho da Calma. Já ouviram falar do Cantinho da Calma? Gente, oi, saudade, Matheus. Cantinho da Calma, a gente tem escutado falar muito na disciplina positiva para crianças. Então, eu vou falar que para a gente manter o nosso equilíbrio emocional, a nossa criança interior precisa do nosso cantinho da calma. Porque muitas vezes o cantinho da calma vai te levar ao quê? As suas reflexões de criança. Cantinho do castigo de maneira Então, é o que acontece, gente. O que era antes, né, castigo para as crianças, e que a gente colocava e depois virou cantinho do pensamento, hoje é disciplina positiva, com base na psicologia positiva, né, e o Fred pode falar disso muito
pra gente. Acompanhe o perfil do Fred, porque ele fala muito bem a respeito disso. Fala muito do cantinho da calma, que é onde a criança, e é um lugar onde a criança vai se sentir confortável e segura, e não insegura. Não é uma parede que você vai colocar a criança de frente, né? Você vai levá-la, tipo, o cantinho da calma é a sua cadeirinha ali com seus brinquedos, ali é o cantinho da calma. E nós adultos, em termos de equilíbrio emocional, por que o cantinho da calma existe para a criança? Para que ela possa se acalmar, para que ela possa voltar para ela própria, para poder tomar ali as decisões dela após e se talvez repensar, né? Que seria esse cantinho do pensamento. Para nós adultos, a gente precisa mentalizar esse cantinho da calma pra gente. Porque às vezes o cantinho da calma, juro, vai ser o banheiro da empresa. Ah lá, tinha na escola que a minha filha estudou, tinha cadeirinha do pensamento. E era mesmo, viu, Sara? Vinha do processo do castigo que a Ana falou, passou para a estrutura do pensamento. E hoje, dentro dessa nova forma de educar, através da psicologia positiva, da educação sistêmica, o cantinho da calma vem se difundindo cada vez mais. E aí, eu trouxe isso para vocês porque a gente precisa de um tempo. E o cantinho da calma, às vezes, vai ser muito importante para que você cuide das suas reações. Como eu disse, às vezes o cantinho da calma vai ser o banheiro da empresa. Às vezes o cantinho da calma vai ser você entrar lá no refeitório, pegar uma água e ali vai ser o seu cantinho, onde você vai dar um tempo para a estrutura do seu pensamento, aonde você vai conseguir praticar a sua respiração, que é a minha quarta dica. Porque o cantinho da calma, gente, em casa, por exemplo, pensem assim, antes de explodir, antes de irem para reação negativa, vocês vão fazer o quê? Deixa eu ir ali no cantinho da calma, que é um lugar que eu escolhi para me reenergizar. Em casa a gente consegue fazer isso mais. E eu vou lá e vou respirar, para que eu possa tomar as decisões. Porque assim, respiração, que é a minha quarta dica para vocês, que é aprenda exercícios de respiração. Aprenda exercícios de respiração. E aí versus meditação, né? Para quem quer ter a prática da meditação. Mas aprender a respirar é fundamental para a gente viver. Olha o Ed, meu cantinho da calma é um espelho. Ficamos horrorosos quando estamos com raiva. Quem é visual me entende. Concordo, viu, Ed? Quando a gente está com raiva, muda tudo, né? A energia muda. Então, ótima dica, viu? Cantinho da calma, um espelho. Se olhe no espelho. Vou até colocar aqui, viu, Ed? Então, vá pro cantinho da calma e se olhe no seu espelho. Fantástico. Fantástica contribuição, Ed. Gente, por que eu tô falando da respiração? A respiração, ela é muito importante para que o nosso cérebro, para que os nossos pulmões enviem oxigênio para o nosso cérebro. Então, a gente vai conseguir aquele famoso contar até 10. Eu costumo brincar, né, e algumas pessoas aqui sabem disso, que tem gente que acha que bufar é respirar fundo. Você fala assim, respire profundamente, respira fundo antes de tomar a decisão. Aí, pá, já foi lá e explodiu. Porque bufar, gente, não é respirar fundo. Respirar fundo tem que ter técnica. E a gente tem que buscar essas técnicas. Existem várias formas, né? E vários processos aí para que a gente pode seguir para meditar, para poder ter a técnica da respiração profunda. Então, assim, tem uma pessoa em Divinópolis que trabalha super bem, que é a Ângela. Ela não tá aqui hoje conosco, mas ela quase sempre entra na nossa live. Então, a Ângela, ela é, assim, fantástica e ela tem bufar, isso mesmo, viu? E ela tem umas aulas, umas lives que ela tá fazendo sobre respiração, bioflow, às 17 horas, se não me engano. Eu vou colocar para vocês depois o link aqui do Instagram da Ângela. Ô, Antônio, coloca aí pra gente, por favor. Gente, isso é... Eu já falei com vocês que isso é
alergia do ar-condicionado aqui, viu, gente? E nesse tempo todo a gente pintou a 11, então nós estávamos em reforma, tinta. E aí a Ângela é uma pessoa que pode ajudar muito. Então, mas a gente tem várias pessoas, várias formas, nós temos aplicativos em relação de meditação, que são excelentes. Tem um que eu utilizo, vou colocar para vocês também o link lá no Telegram, do aplicativo que eu utilizo de meditação, do aplicativo de respiração. Busquem informações a respeito disso, porque se você aprende a respirar, o que eu falo muito assim, sobre a PNL, quais que são os passos que a gente tem? É assim, enchendo o peito de ar ao máximo, respirando profundamente até travar aqui e aí soltando pela boca. 1, 2, 3. Ó, a Vivian tá dando. A Vivian, eu não me permito me desequilibrar. Não permito me desequilibrar. A Vivian tem Logijão para meditação, é ótimo. Então, gente, aqui ó. Quarta dica para vocês, aprendam a respirar. E eu tenho certeza, quando a Viviane fala assim, eu não me permito desequilibrar, é um processo de que ela consegue fazer ali uma respiração profunda. Ela vai conseguir. Ih, entrou uma ligação aqui no meio da nossa live. Gente, e ela não tá aparecendo, vai ter que parar de tocar, porque ela não apareceu aqui pra gente. Pô, tá vendo como entrou uma ligação? Mas ela sumiu. Ué. Gente. Não sei o que aconteceu. Vamos voltando aqui. Todo mundo aí? Oi, gente. Vocês estão aí? Então, vou continuar aqui, tá? E aí, gente, quinta dica para vocês. Concentre-se, respire fundo. Ok. Gente, quinta dica, porque travou pra mim aqui agora, ficou tudo tal. E eu falei, vou continuar. Isso aí é equilíbrio emocional, não é, Ed? Vamos continuar. Quinta dica pra vocês, gente, em relação, então. Vamos voltando. Falei da autoobservação. Falei da gente listar o que pode ser melhorado. Falei do cantinho da calma. Falei para vocês dos exercícios de respiração que eu vou deixar também lá no grupo do Telegram. E agora, concentre-se no agora. Por quê? Muitas das nossas reações, muitas vezes, estão ligadas com sentimentos passados. Ou com filtros, com registros passados. E aí a gente tende a buscar no passado energias para poder reagir e muitas vezes essas energias são negativas. Ou a gente toma decisões precipitadas antecipando o futuro. Então algo que vai te ajudar muito no seu equilíbrio emocional é você entender que as mudanças elas só podem acontecer realmente no momento presente. E que é no momento presente que você vai tomar as suas decisões. Então, se a gente ficar buscando no passado os registros para poder tomar as decisões de agora, muitas vezes a gente vai ficar desequilibrado, porque a gente vai pensar assim, nossa, isso sempre acontecia comigo, nossa, essa pessoa sempre fez assim, isso mesmo, os registros culminam nessa ansiedade também, porque aí você começa a projetar, ou você vai para o futuro, será que sim, será que não, será que a pessoa pensou isso, por que a pessoa falou, por que não falou, e aí você tem reações em cima daquilo que não é real. O que eu posso, aonde eu posso realmente atuar? Qual é o único estado que eu posso fazer com que as coisas realmente mudem? É o estado presente. Então é nesse momento que a gente vai poder agir. Então uma quinta dica para vocês em relação ao movimento emocional é que concentrem-se no agora. Vivam esse movimento do hoje. E dentro de tudo que a gente está vivendo, né, nesse tempo de tanta insegurança, de tanta ansiedade, nesse tempo de tanto medo de adoecimento, a gente concentrar no agora e voltar para aquele processo do o que eu tenho hoje para viver. E aí eu vou viver o que eu tenho agora para viver. Isso
cuida muito da nossa ansiedade, cuida muito do nosso equilíbrio emocional, porque se eu ficar vivendo na antecipação do que pode vir a acontecer, eu vou deixar de viver o que está acontecendo agora e vou ficar com um sofrimento. Isso vai me adoecer, né? Porque eu me aproximo de um sofrimento pela ansiedade, de um sofrimento que talvez possa vir a não existir. Então, dentro desse processo de concentre-se no agora, concentre-se no hoje, viva o que você tem para viver hoje. Viva esse só por hoje. E isso, gente, não é negligenciar o que tá, todas as perspectivas que nós estamos, né, absorvendo o tempo todo, não tem nada a ver com negligenciar. Isso tem a ver com você se equilibrar, com você cuidar do seu agora, para que você possa viver em harmonia com o que está acontecendo hoje, né? Então, o que eu tenho agora? O que eu tenho para comer agora? O que eu tenho para vestir agora? Quem são as pessoas que estão comigo aqui agora? Então, focar nesse agora vai ajudar bastante. Espero que esteja fazendo muito sentido para vocês, porque é isso, assim, os pensamentos emocionais equilibrados, eles têm o seu estado no presente. Então, pensamentos emocionais equilibrados, assim, né? Pensamentos que geram emoções equilibradas, na verdade, né? Pensamentos emocionais não existe, mas assim, pensamentos que geram emoções equilibradas, eles têm a sua característica no presente. E aí eu vou colocar para vocês aqui um sexto passo, ou uma sexta dica, que para mim faz muito sentido, porque a gente vai trabalhar num movimento maior, a gente vai ampliar a nossa dimensão consciente, para poder entender o que é adotar hábitos saudáveis. Adote hábitos saudáveis para poder cuidar do seu equilíbrio emocional. Hábitos saudáveis, além do que a gente já acolhe de imediato, que é a questão da alimentação, do sono, da água, a gente agora vai trabalhar uma dimensão maior em relação ao que é hábitos saudáveis, ou o que são hábitos saudáveis. Gente, se afastar de pessoas negativas é um hábito muito saudável para que você possa manter o seu equilíbrio emocional. Se afaste daquele movimento de negatividade que às vezes te cerca. Cuidar de mágoas, cuidar de registros, está relacionado com você cuidar de ter novos hábitos. Então, os hábitos saudáveis, eles vão muito além do movimento físico. Eles precisam ir para essa dimensão maior de ambiente e de quem são as pessoas que convivem comigo. Quando a gente volta lá no Coaching Day, na aula da saudade, eu trabalhei muito, né, isso, falando assim, você é a média das pessoas que você mais convive. Então, quem são as pessoas que você convive? Isso é muito importante. Ah lá, nossa, a ferramenta que vocês passaram no Coaching Day é excelente para ajudar nesses hábitos. Com certeza, Ed. Com certeza, o Coaching Day é assim, em termos desse movimento da gente, quem não fez o Coaching Day ainda, a gente vai ter oportunidade, logo, logo tudo passa, né? E assim que passar, a gente vai poder ter oportunidade de ofertar isso para vocês novamente. Né? Ed, Coaching Day é lindo, é cura. E aí, dentro desse processo de falar de uma jornada de cura emocional, como que você vai cuidar das suas emoções se você tem alguém do seu lado que só reclama? Se você tem alguém do seu lado que vê só o que é negativo? Se você tem alguém do seu lado, e eu não tô falando nem do processo de dissociar, não, eu tô falando do processo negativo mesmo. Gente, a ligação tá entrando aqui, ela não tá aparecendo na minha tela. E aí, se eu tirar,
que vai acontecer? Eu vou desligar a live, então eu vou deixar, tá? A caixa de perguntas não tá aparecendo? Estranho. Mas aí, porque tem uma caixinha de perguntas logo depois do comentários, fica uma interrogaçãozinha assim. Então, gente, se afaste ou cuide das informações negativas. Assustei aqui, foi o Antônio abrindo a porta, gente. Cuide das informações negativas que chegam até vocês, assim, as pessoas negativas. E às vezes eu sei que a gente não tem muitas escolhas. Vocês podem estar pensando nisso agora, tipo assim, mas eu não tenho escolha. A minha mãe, o meu líder direto, o meu marido, como é que eu vou fazer para poder lidar com essas pessoas se eu não posso me afastar? Gente, mude os seus padrões de comunicação com essas pessoas e vá criando o bloqueio de vocês. Vá criando esse bloqueio, sabe? Se bloqueando das energias negativas. E entenda qual que é o seu tempo de não estar perto. Porque você pode tomar suas decisões. Então entenda isso. Porque quando você puder se afastar daquilo que é negativo, as informações negativas que a gente está vivendo agora, todas as informações que estão chegando, chegam. Você pode filtrar isso, não negligenciar, mas você pode filtrar com toda certeza, né? Então, gente, aqui, um 7º ponto que eu coloquei para vocês: acolham a vulnerabilidade. Por quê? Porque todos nós temos os nossos momentos. E se a gente pensar assim, eu não tenho equilíbrio emocional por causa desse momento X, às vezes você vai ser muito duro com todo um sistema emocional que você criou de equilíbrio. Porque vai ter dia que vai ser mais difícil mesmo. Então acolha a sua vulnerabilidade e a sua dualidade. Acolha a sua dualidade. Nós somos seres humanos duais. Nós temos luz e sombra. Então a gente precisa acolher aquilo que é luz na gente, o que são as nossas sombras. Normalmente, quando a gente consegue acessar a nossa sombra, a gente consegue potencializar a nossa luz. Então, quais são suas sombras? Aquelas que às vezes só você sabe, só você percebe, mas você sabe que está aí dentro de você. Acolha, faz parte do ser humano. Não tem como a gente ter um equilíbrio emocional vivendo numa questão de que eu não tenho as minhas sombras. Eu consigo reagir o tempo todo, filtra e abstrai, é isso mesmo. Filtra, coloca de lado, né? Abstrai, coloca de lado aquilo que não é seu e segue. Porque quando a gente consegue acolher a nossa vulnerabilidade, a gente acessa o nosso maior poder emocional. Então a vulnerabilidade, ela se torna o maior poder emocional de um ser humano. Quando você é capaz de olhar para isso e se acolher. Se acolher, gente, com compaixão. Sabe, essa mesma compaixão que às vezes a gente tem com o outro, a solidariedade que a gente tem com o outro, acolher e falar assim, caramba, eu senti isso mesmo, hoje não foi legal, eu me desequilibrei, mas como é que eu faço aqui para poder voltar para o meu centro? Aí você pega e volta para o seu centro emocional. Então, para mim, assim, é uma dica que eu preciso deixar para vocês, porque isso faz muito sentido. E aí eu vou deixar, porque eu quero responder as perguntas, a 8ª dica para vocês. Criem uma rede emocional. Que isso, Valéria? Nunca ouvi falar disso. Eu que criei isso, gente. Então, assim, criem uma rede emocional. Quem são as pessoas que fazem parte da sua rede emocional, que podem te ajudar no equilíbrio emocional? Quem são as pessoas que vão te ajudar a voltar para o centro, para o pensamento que você precisa? Com quem que você conta quando as coisas não estão bem? Quando alguma coisa te desequilibra? Quem é a primeira pessoa que você liga?
Quem são as pessoas? Quem são os amigos? A Vivian, você. E aí eu ia falar da Vivian agora, porque ela também compõe a minha rede emocional, que é assim, uma das primeiras pessoas que eu ligo, né, e que a gente se conecta o tempo todo. E por que eu vou falar dessa rede emocional aqui? Nós temos um grupo chamado Desabafos. E aí é um grupo entre amigas, né, Vi? E esse grupo, você, Giovanni. E a Vi, quando ela criou esse grupo, gente, ele tem um valor, mas é um valor, porque hoje eu fiquei ressignificando o grupo Desabafos e é um grupo de ressignificação. É uma terapia que a gente faz juntas, dentro de uma conexão que a gente tem. Então, gente, esse grupo, né, Vi, você sabe que eu amo vocês e assim, o quanto que é importante a gente ter essa rede emocional, a gente saber com quem que a gente pode contar. Olha o Giovanni falando, sempre vejo suas lives, é uma rede emocional para mim. Mas pensem agora, gente, comigo agora, qual é a rede emocional de vocês? Como a Vi tá falando, a rede emocional não tem julgamentos. São aqueles amigos que não vão te julgar. É aquele mentor, é a sua terapeuta. Então você vai entender, porque cada um tem uma história, né? Então você vai entender quem é a sua rede e vai incluir pessoas aí. Então, quando eu emocionalmente preciso de ajuda, preciso de acolhimento, quem vai estar comigo? É um movimento libertador mesmo, viu, Marcos? Libertador, quando a gente entende que a gente pode contar com alguém. Sem julgamentos, como a Vi falou aqui, né? A Vi é uma das pessoas, para mim, mais desprovidas de julgamento na vida, assim. É um exemplo, que é uma pessoa que está perto de mim, que não julga e que está sempre num movimento também de buscar esse positivo, né? Claro que é ser humano e aí a gente tem os nossos momentos, por isso os desabafos, mas para mim é uma referência muito grande de equilíbrio também, de se manter equilibrada. E aí vocês pensem nisso, assim, criem uma rede emocional para vocês. E nesse... Oi, Ângela, falei de você agora há pouco, colocamos o seu Insta aqui, porque a gente falou de respiração. E a gente falou que respiração é muito importante para o equilíbrio emocional. A Ângela apareceu aí, viu, gente? Então sigam a Ângela lá, que vocês vão ter muitas dicas em relação a como respirar para poder manter esse equilíbrio, aprender a respirar da forma certa. Então, gente, espero de verdade que faça sentido para vocês esse movimento da rede emocional. Pensem agora. Quem faz parte da rede emocional de vocês? 1, 2, 5 pessoas, que seja sua mãe, sua irmã, suas amigas, né? Como é no meu caso, a minha terapeuta, o Antônio. Então, assim, quem faz parte da rede emocional de vocês? Isso vai influenciar muito positivamente no equilíbrio emocional, porque com os outros é muito melhor, tenham certeza disso, muito melhor. Agora, a 9ª dica que eu vou deixar para vocês, a dica número 9, é a questão de buscar conhecimento na área de equilíbrio, de emocional. Por que isso? Porque a gente precisa ouvir as pessoas, a gente precisa ouvir, porque tudo que nos toca nos transforma. E aí, quando eu falo investir em conhecimento, eu não estou falando em investimento financeiro, não. Apenas, né? Porque às vezes pode ser, investimento financeiro é um dos. Invista tempo, invista energia. Porque se você for buscar hoje, com essa possibilidade que a gente tem, se a gente entra no YouTube, quantas informações valiosas a gente tem, que do nosso Augusto Cury, Roberto Chiniachik, meu mentor, né, que é o José Roberto Marques, que para mim é um mentor, porque uma vez que eu já passei aí mais de 150 horas, né, com ele presencialmente, então, gente, busquem assim conhecimento com aquelas pessoas que são modelos para você. Se vocês têm alguém, se vocês têm essa referência, busquem a respeito disso.
Porque um vídeo que você escuta às vezes vai conseguir te trazer de novo uma palavra. Lembrem-se disso, tudo que te toca te transforma. Tudo que te toca pode te ajudar a ressignificar uma dor. Pode te ajudar a ressignificar uma reação negativa. E aquilo que você faria, você vai fazer diferente. Por quê? Porque você ouviu uma palavra. Né? Quando o Bruno entrou aqui no início da live, eu falei, olha, o Bruno é psicólogo e tal. Então é muito importante, a Janaína, eu buscar as lives da Valéria. Obrigada, gente. Mas é mesmo, assim, é muito importante a gente buscar, a gente se dedicar, investir esse tempo que vocês estão aqui agora, né? Eu sei que às vezes tem gente aí que tá no horário de almoço, que tá rapidinho. Algumas pessoas falaram, Valéria, faz as lives na noite, né? O Antônio já tá pensando aqui em lives bônus, porque nós colocamos 11 temas e já apareceram assim na nossa mente mais uns 11 que a gente gostaria de falar para vocês. Então, invista em conhecimento. E aí, a 10ª dica, busquem a espiritualidade. Eu não vou falar aqui de religião, né? Não vou falar de nenhum processo, de nenhuma religião específica, vocês sabem disso. Mas a espiritualidade está ligada diretamente com o melhor que existe na gente. Então busque a sua espiritualidade, a sua conexão com aquilo que você acredita que é maior do que você. A espiritualidade é uma conexão com aquilo que está aqui, ó. Aquilo que eu não vejo, que eu não controlo, mas que me guia. Então, para algumas pessoas, a espiritualidade está ligada de gracinha do Marcos, Valéria é vida. Para algumas pessoas, a espiritualidade está ligada com a religião que elas seguem. E tá tudo certo, né? Eu tenho isso comigo. Então, assim, eu falo de Deus, porque eu acredito em Deus, então eu vou falar de Deus. A minha espiritualidade está conectada com isso. Agora, qual é a sua espiritualidade? Qual é a conexão que você tem com o mundo, que você sente que é algo que vibra em você, que está acima de você? Busquem a espiritualidade. Sempre. Porque a espiritualidade traz esse conforto emocional. Em muitos momentos, se a gente, neste momento, estou investindo nisso e está ajudando muito. Porque é isso mesmo, porque a gente tem que investir o nosso tempo, espiritualidade, a gente tem que investir, sim, o nosso tempo, a nossa energia, para poder buscar aquilo que nos conforta. E eu acho que a espiritualidade, ela traz esse conforto emocional, que vai nos ajudar muito a manter o nosso equilíbrio emocional, nesse momento em que esse momento que tanto exige do nosso emocional, né? Como a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, especificamente, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente tem um hoje para viver no equilíbrio, na espiritualidade e na felicidade, que a gente conseguir viver dentro daquilo que é importante pra gente. E aí, gente, a 11ª dica, a dica número 11, é algo muito valioso e que aí eu vou deixar até isso para vocês aqui, que vocês vão, olha só, verdade, espiritualidade é a amplitude da consciência, é isso, sabe, Marcos? Quando a gente está conversando aqui, a gente está falando de ampliar essa dimensão consciente. Equilíbrio emocional faz com que a gente amplie a dimensão da nossa consciência, de quem nós somos e de como nós podemos agir no mundo. Né? Só nos resta conexão com a fonte universal da vida, é isso assim, né? Espiritualidade não tem nome, cada um tem o seu, cada um tem o seu sentido, né? Cada um tem o seu sentir na espiritualidade, mas o que a gente sabe é que ela se torna imprescindível pra gente, ela se torna indispensável na nossa vida. E, gente, a 11ª dica, tanto quanto a espiritualidade, é a gente praticar a gratidão. Falando de equilíbrio emocional,
é você trazer a gratidão para o seu dia. Porque se a gente está falando do só por hoje, a gratidão pode fazer o quê? Ela pode trazer para o seu dia a sensação, o sentimento de que valeu a pena viver aquele dia. E aí isso te equilibra emocionalmente, não equilibra, gente? O que vocês acham? Pensa, porque quando a gente para poder agradecer, hoje pela manhã nosso dia começou bem cedo, assim, né? Movimento com criança, amamentando, atividade e tal. E aí hoje de manhã, o Antônio chegou perto de mim numa bancada que a gente tem em casa, assim. Ele falou assim, olha só, amor, a gente tem tanto para agradecer. E ele estava olhando para uma sala toda revirada de brinquedo, com massinha, que ontem eu levei massinha pro João. Depois do nosso treinamento, viu, Marcos? Eu levei o resto das massinhas pro João. Então, assim, ele estava olhando para aquele cenário, né, pia ali, e ele olhou para mim com tanta ternura, né, naquele momento, e falou assim, a gente tem tanto para agradecer. Eu tava com o Gael no colo, e ele olhando pro João, é isso, sabe, gente? E aí essa sensação de a gente olhar pra gente, olhar ao nosso redor e falar assim, o que eu posso agradecer aqui agora? Gente, que ao tomar a água, você agradeça por aquele copo, que você agradeça por aquela água. Isso não é clichê. Fica parecendo papo de... Levar massinha para os adultos também, né? Fica parecendo papo de autoajuda, né? Mas não é, gente. Não é. Então, assim, eu vou até falar, se der tempo, viu, Marcos, sobre essa questão da massinha aqui. Então, quando a gente traz esse processo da gratidão para nossa vida, todos os dias, a gente se equilibra muito mais. Vamos repassar aqui, então, que eu escrevi para vocês, mas vou colocar lá, tá? No Telegram. A gente falou de autoobservação, a gente falou de identificar e listar os pontos de melhoria nos nossos comportamentos, possíveis pontos de melhoria, o que poderia ser feito diferente e como que a gente pode ali voltar naqueles pensamentos, naquelas reações emocionais. Nós falamos do cantinho da calma para os adultos, nós falamos de aprender exercícios de respiração, a gente tem a Ângela que entrou aí, né? Nós falamos no só por hoje, no concentre-se no agora, adotar hábitos saudáveis, se afastar daquilo que é negativo, que for possível, e quando não for possível, ser a luz ali no meio daquela escuridão, né? Trazer ali, acolher a sua vulnerabilidade, a nossa dualidade, trazer para você o processo de uma criação de uma rede emocional, entender quem faz parte da sua rede vai te equilibrar, porque você sabe com quem você tem, né, que você tem com quem contar, como eu aqui acabei de falar da Vivian, né, que eu sei que eu tenho ela assim, pra gente poder contar e a gente conta uma com a outra. Investir tempo na área, buscar a espiritualidade e a gratidão. Nós falamos desses 11 pontos assim, que ao escrever para mim, né, foram os pontos que mais me tocaram para trazer para vocês dentro dessa live hoje, com essas respostas que nós tivemos lá de que 87% das pessoas estão querendo se sentir melhor do que estão se sentindo agora, né? De que mais de 70 pessoas acreditam que o equilíbrio emocional é baixo. Então, se vocês buscarem esses pontos e buscarem trabalhar e se observarem nesses pontos, eu tenho certeza que vocês vão pensar assim, que as reações emocionais de vocês podem ter outro sentido. E às vezes, será que o seu equilíbrio emocional é assim? Né? A pessoa que foi lá e colocou não, muito, né? Que colocou muito. Será que realmente é? Essa autoobservação vai te trazer isso também. Né? Agora aqui, gente, tem algumas perguntas, quem quiser fazer a pergunta aí, tá? Tem algumas perguntas, a Letícia escreveu pra mim aqui, que as pessoas colocaram. Primeiro, como desenvolver o equilíbrio emocional? Eu acho que ficou respondido, não ficou, gente? Trabalhar a questão do equilíbrio emocional, nessas 11 dicas. Como chegar nisso,
como desenvolver. Então, assim, foi uma pergunta que veio, como que eu faço para poder desenvolver o equilíbrio emocional? Então, isso assim, live bônus pode usar esse tema, de como desenvolver. Então, aqui eu acho que ficou. O Marcos colocou ali também, a Vivi colocou como você mantém o equilíbrio. Algumas pessoas responderam uma pergunta que eu coloquei, que é a questão de filtrar, abstrair, a Vivi colocou isso, né? Parar de pensar no passado, falei disso também, de às vezes não pensar tanto no passado nem no futuro, viver o agora, eu falei disso para vocês. E agora uma coisa que é muito importante da gente falar, e respondendo o Marcos falou, fez uma pergunta assim: como que eu posso lidar emocionalmente com as pessoas que estão na minha casa? Sabe, Marcos, tem uma lei, é lei da aceitação. Lei da aceitação. A Vivian até me enviou essa lei ontem. E dos passos dessa lei da aceitação as pessoas, é uma lei indiana, sabe? Vem da Índia. Tipo, as pessoas que estão são as pessoas certas. Pode parecer estranho isso, mas as pessoas que vêm são as pessoas certas para compor o seu sistema e para te fazer evoluir. Elas fazem parte do seu plano de evolução. Então, eu sei que às vezes, né, pode parecer e pode ser realmente mais complexo, mais profundo, mas analisar ao seu redor quem são as pessoas que vivem com você. O que me incomoda no outro eu curo em mim. É exatamente isso, né, Ângela? Tipo assim, aquilo que mais me incomoda no outro é o que mais me aproxima de mim mesma. Olha só o que a Ângela trouxe pra gente. Então, as pessoas que estão são as pessoas certas. Oi? Gente, tá faltando um pouquinho de tempo pra gente terminar a nossa live, viu? Então, Marcos, olha ao seu redor, tá? Em relação a isso, as pessoas que vêm são as pessoas certas. E aí, quando a gente olha para elas com o acolhimento necessário, com o amor necessário, a gente entende o plano de Deus. Eu vou falar de Deus porque é o que eu acredito, mas a gente entende o plano espiritual. Gente, beijo. Curtam lá o Telegram, acompanhem. Amanhã tem live com o Antônio falando de precificação de produtos. Muito, 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 muito obrigada. Eu preciso encerrar aqui 11 segundos pra gente. Gente, a gente vai fazer de tudo pra ficar gravado lá, tá? Beijo!